Vamos ver o julgamento de Sérgio Moro que está acontecendo nesse momento. A gente está ainda com o voto do desembargador Sade, né, que é o segundo a votar. Aquele trechinho, eu ouvi só aquele trechinho realmente, aquele sobe som agora no começo do programa, me pareceu que ele está encaminhando um voto contrário a Sérgio Moro pela cassação, né? E vai ser só o segundo voto. Então, a gente tem um a favor de Sérgio Moro, do relator, e caso venha o contrário do Rodrigo Sade, vai estar 1-1 essa votação. O que esperar, como você está vendo, ontem, inclusive, a gente acompanhou um trechinho do voto do Falavinha, né, que é o relator, e eu até comentei aqui com o Fernando Ideu, que estava com a gente, ele que é jurista, né, como eu fiquei chocada com a fala ali do relator, fazendo uma defesa explícita de Sérgio Moro, como ele sendo a grande vítima de um processo de perseguição política que está sofrendo por ter feito uma ótima atuação no governo, na Lava Jato e depois no governo Bolsonaro. E por isso ele está sendo atacado, seja pela esquerda ou pela direita, pela brilhante atuação que teve nesses 2 episódios da vida dele. Aliás, a gente tem esse trecho do voto do relator. Passa de novo, porque eu quero ouvir o Miro falando sobre isso também, mas passa para a gente esse videozinho do voto do relator. É preciso dizer que todo o processo aqui tem relação com a política. Não se pode perder de vista que todo o processo aqui surge pela política. É muita ingenuidade acreditar que o investigado, atuando como juiz em grande operação de combate à corrupção, que afetou razoável parte do quadro político, ao sair da magistratura e ingressar no governo beneficiado eleitoralmente pela indicada operação, não seria atacado. Que saindo desse governo, atirando, não receberia retaliação futura e, ao fim e ao cabo, sair candidato e sagrando-se vencedor na eleição no Senado contra aquele que lhe abriu a candidatura presidencial e que estava há décadas no Legislativo, não poderia ser alvo de desforra. Olha aí, pobre Sérgio Moro, Miro. Você ficou com dó do Sérgio Moro, né? Ficou com peninha do se você pegou de surpresa, você não sabe o que está acontecendo e ouve esse voto do relator, você vai falar, mas pobre desse senador que está sendo perseguido, não? Pois é. Então, Thalita, até o voto desse rapaz, né, do relator, né, do Carrasco, que deixou de ser um carrasco, né, Luciano Carrasco, até o voto do Carrasco, todo mundo estava dando como certo, a mídia toda estava dando como certo que o Moro ia ser cassado. Sim. Né? Ia ser cassado no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Né? E as provas são muito contundentes contra ele, são muito contundentes. Né? Então, é isso. O Moro foi um oportunista. O Moro sempre foi um oportunista. Esse juizeco sempre foi um oportunista. Ele usou a toga para fazer política, para contribuir para o impeachment da Dilma, para levar à prisão o presidente Lula e para chegar ao governo. Esse era o sonho dele, chegar ao governo. Ele usou a toga para fazer política, chegar ao governo. O sonho dele era ser ministro do Supremo, não virou ministro do Supremo. O sonho dele era ser candidato a presidente, não virou candidato a presidente. Então, as provas contra esse oportunista são muito fortes. Ele fez uma campanha totalmente irregular para o Senado do Paraná. Ele fez uma campanha de presidente e virou senador. Ele utilizou muito mais grana do que as pessoas que concorriam com ele. Ele utilizou muito mais recursos. Então, é abuso econômico evidente. Os números são impressionantes. Né? Enquanto uns estavam começando a campanha, ele já estava 200 por hora na campanha, gastando um monte de recurso público. Então, é abuso de poder econômico. É abuso, é uso irregular de meios de comunicação, porque ele utilizou meios de comunicação para a campanha antes dos concorrentes. Então, as provas são tão contundentes que até o União Brasil, que é o partido dele, o União Brasil mandou um documento dizendo o seguinte: nós alertamos Moro de que tinha irregularidades. O União Brasil, o partido dele. Uma das principais provas contra o Moro é do próprio partido dele, do União Brasil. Então, tudo caminhava, né, para uma decisão contrária ao Moro já no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e que ele iria recorrer para o Tribunal Superior Eleitoral. O voto do Luciano Carrasco surpreendeu. Porque, como você disse, não foi um voto, foi uma defesa. Ele fez uma defesa maior do que os advogados de defesa do Moro. Sim. Ele parecia o advogado de defesa do Moro.
Tem que ver qual é a ligação desses dois rapazes, né? Que ele fez uma defesa apaixonada. Falar em perseguição política sobre o Moro ficou exatamente conhecido como um jagunço, como um cara do abuso do poder, né? Do juiz que manda no jogo. Juiz que manda no jogo, como disse o deputado do Rio de Janeiro, o juiz ladrão. Braga, do Rio de Janeiro, falou, é o juiz ladrão. O Moro ficou exatamente conhecido pelo abuso do poder, né? Pelo autoritarismo, pela visão fascista, né? Punitivista na justiça, né? Aí esse Luciano Carrasco, né, que passou a mão, né? Olha só atualizar que foi contrário a Sérgio Moro realmente, julgamento empatado 1-1. Pode completar. Não, esse voto já era esperado, contra o Moro, né? Então a postura do Luciano Carrasco foi uma postura de advogado de defesa, foi vergonhosa a postura dele, vergonhosa, né? Como juiz, vergonhosa, né? E falando, tentando justificar a ação política do Moro, quer dizer, justificando por que o Moro chegou ao governo. Sim. Quer dizer, nem para questionar o uso oportunista da toga para fazer política, esse rapaz fez, né? Então isso surpreendeu. Esse voto surpreendeu. Tanto é que hoje, na imprensa, Globo, Folha, Estadão, primeiro, a mídia voltou a defender o Moro. Impressionante o editorial do Globo, impressionante o Estadão, né? Dizendo que é um absurdo punir o Moro. Então tá o Estadão, o Globo e o Luciano Carrasco estão juntos na defesa do Moro agora, né? Todos na defesa do Moro, né? Mas a mídia mesmo dizendo, então, que pode ter mudado o clima e que nos 7 votos que tem no TRE do Paraná, né? Sendo que um voto é de Minerva, a tendência agora seria pela absolvição do Moro, né? Então você teria 2 votos já dados como certo contra o Moro, inclusive esse que votou agora, 2 votos contra, 2 votos já dados como certo a favor do Moro, esse voto que surpreendeu do Luciano, faltaria apenas um voto para o Moro ser liberado no TRE do Paraná. Lógico que se isso ocorrer, é uma ducha de água fria, porque todo mundo estava esperando que o próprio TRE já cassasse, já eliminasse, né? Mas isso não significa muita coisa, porque isso vai para o Tribunal Superior Eleitoral. Se o Moro perdesse, ele ia acionar o Tribunal Superior Eleitoral. E se o Moro ganhar, vai ser acionado o Tribunal Superior Eleitoral. O advogado do PT, inclusive, já falou isso. Vai ser acionado, né? Vai recurso para o TSE. É bom a gente não esquecer, esse TRE do Paraná, aí algumas pessoas lembram, vocês estavam muito otimistas com o TRE do Paraná, hein? Esse TRE do Paraná foi o que deu 6-0 pela absolvição do Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol teve o processo de cassação pedido, né, por ter saído do Ministério Público de forma irregular para ser candidato, né, então ter cometido um crime, né, e o TRE do Paraná deu 6 votos a favor do Dallagnol, manteve o mandato do Dallagnol. Pouco depois, maio de 2013, foi para o Tribunal Superior Eleitoral e tchau, dançou, né? Então pode também se repetir a cena, né? Pode se repetir a cena, né? Agora, é isso, é um processo que mostra, vai cada vez mais evidenciando o que foi a fraude da Lava Jato e o que foi a fraude dessas lideranças projetadas pela mídia brasileira. Não é para menos o editorial do Globo, do Estadão, defendendo o Moro apaixonadamente, dizendo que é um absurdo ele ser cassado, né? Porque foi essa mídia brasileira, foi essa mídia monopolista brasileira que projetou essa figura sinistra. Foi essa mídia brasileira que fez aquele juizeco de Maringá, né? Um juizeco desqualificado, projetou, transformou num herói nacional, num super-homem, né? E foi essa mídia que, para fazer a negação da política, fazer a satanização do campo popular das forças de esquerda, projetou essa figura tão desqualificada, que projetou aquele procurador do PowerPoint, o Deltan Dallagnol, projetou essas figuras na política brasileira. Está sendo pedagógico esse processo de julgamento. Vamos ver o que vai dar. Então vamos. É isso. Pode. Então, vamos ver. Tá rolando ainda nem o que era antes, que era dado como certo que caçava, nem também um clima de que não vai caçar. Vamos ver. Esse voto agora já foi pela cassação, então tá 1-1. Tem mais
5 votos, sendo presidente, voto de Minerva, né, se precisar votar. Né? Vamos ver, tá rolando. Mas é um bom debate na sociedade brasileira. É muito bom, pois é. Esse é o terceiro voto, então, da desembargadora Cláudia Cristina Cristofani. São 7 membros do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral ali do Paraná. Então, a gente segue acompanhando. Muito provavelmente, esse julgamento só termine na próxima segunda-feira, dia 8 de abril. Essa é a data final para que ele seja encerrado, mas como o Miro já colocou aqui, muito provavelmente essa discussão vai acontecer depois no Tribunal Superior Eleitoral também. Agora, você já citou brevemente isso, eu queria que a gente se aprofundasse um pouquinho em relação a essa leitura de como... Diga. Não, então, o voto, você estava dizendo que está votando agora a Cláudia Cristina Cristofani, não é isso? Essa é dada como um voto favorável ao Moro. Essa é dada como um voto favorável. É isso. Tinham 2 que eram dados como votos favoráveis ao Moro, que era o Guilherme Frederico Hernandes Dens e a Cláudia Cristina Cristofani. Essas seriam favoráveis à permanência do Moro no Senado brasileiro. Né? 2 votos que eram dados como contrários, esse que já votou. O que surpreendeu, que foi o relator, inclusive pela defesa apaixonada que ele fez. Então, você tem 2 votos ainda em disputa. Né? Tem 2 votos ainda em disputa. É isso. Desculpa te atrapalhar. Não, imagina. A gente segue acompanhando realmente. Não sei se vai haver agora um... Vamos escutar rapidinho o que está rolando lá. Vindo aqui na sessão de julgamento. A pergunta ao doutor... Porque está todo mundo levantando e havia uma expectativa de que poderia acontecer um novo pedido de vista. Não sei se foi isso que aconteceu, mas enquanto a gente segue aqui acompanhando, vamos falar brevemente, você já chegou a comentar um pouquinho sobre como a mídia encarou, então, esse julgamento e esse voto do relator. Porque, assim, eu confesso que eu fiquei um pouquinho espantada, porque... há provas, como você colocou, inclusive, já para a gente, né? São várias as provas. Há essa questão de que, de fato, ele gastou enquanto candidato à presidência e depois se aproveitou disso para ser eleito enquanto senador. É uma coisa que parece um tanto quanto óbvia, né? E, para além disso, tem os montantes. Você tem ali um teto que pode ser usado para candidato a senador, ele usou mais que isso. Então, são números muito factíveis, né? E mesmo assim, a imprensa e a grande mídia, né, principalmente ali na Globo News, que fica uma coisa mais descarada, né? Houve uma defesa ferrenha de Sérgio Moro, né? Eu me espantei um pouco com isso, porque é uma leitura realmente política de defesa de Sérgio Moro sem se ater aos fatos, aos números. Como que você vê isso? Você já se adiantou aqui um pouquinho, mas eu queria te ouvir mais sobre essa leitura de como a mídia continua a encarar Sérgio Moro. Então, hoje o Kendi Alencar tem um bom comentário no UOL. Né? A mídia até hoje não fez autocrítica do papel dela na Lava Jato. Né? Essa mídia monopolista, essa mídia udenista, ela não fez autocrítica. A mídia foi a que transformou a Operação Lava Jato na salvação da pátria brasileira, num discurso falacioso, mentiroso de anticorrupção. O objetivo da mídia com a Operação Lava Jato não era a corrupção, porque se fosse para ver corrupção, a mídia inclusive teria que pedir análise das contas dela, porque ela tem um bocado de coisa mal enterrada por aí, tem um bocado de denúncia de sonegação, tem um bocado de denúncia de pendências trabalhistas, pendências previdenciárias, tem um bocado de denúncia. Então, o discurso anticorrupção é o discurso que sempre a cloaca burguesa utiliza para atacar o campo popular. A mídia utilizou a Lava Jato com 2 grandes objetivos, no meu entendimento. Um objetivo foi sabotar a democracia brasileira, porque a mídia percebeu o seguinte: os candidatos dela tinham perdido 4 eleições seguidas. Perderam 4 eleições seguidas. Então, a mídia precisava criar uma grande onda anticorrupção para tentar desgastar o campo popular, tentar fazer a negação da política, tentar satanizar as forças populares, as forças de esquerda, para ver se conseguia eleger um candidato dela. Ela satanizou de tal forma, ela potencializou tanto a Lava Jato, que ela não conseguiu nem ter o candidato dela. O candidato foi o fascista. Então, a mídia fez isso com esse objetivo.
era de sabotar a democracia brasileira. Ela tinha perdido 4 eleições seguidas. Então ela precisava desgastar as forças de esquerda, né? Fazer a negação da política, falar só de corrupção para criar uma convulsão. Né? E um outro grande objetivo da mídia é que essa mídia, o Sérgio Moro, ele foi o tempo todo teleguiado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham muitos interesses aqui no Brasil. Pré-sal, né? Empresas de construção civil, de engenharia que estavam se tornando players, né? Grandes jogadores no mundo e tal. Tinham grandes interesses aqui no Brasil. Né? A mídia brasileira, ela é uma mídia sem projeto nacional. Ela não tem projeto de desenvolvimento nacional. Ela é uma mídia muito colonizada. Né? E ela jogou no desmonte da Petrobras, que ela sempre detestou a Petrobras. Ela jogou no desmonte de empresas nacionais. Né? Então, foi esse o trabalho da mídia. Até hoje ela não fez autocrítica disso. Ela não fez autocrítica de ter transformado um juiz num agente puramente político, um cara que fez política o tempo inteiro, que abusou, que transformou a delação premiada em final e não em meio, né? Que utilizou a delação premiada como tortura. Não era para obter provas, a delação não era como um caminho para se chegar a provas, ao contrário, era a prova final, era uma tortura, transformou a delação em tortura, que cometeu inúmeros abusos com prisões, que tornou tudo mediatizado, tudo era holofote. Né? O Moro sempre se baseou muito na experiência da Operação Mãos Limpas da Itália. Tanto é que a tese dele, né? Mãos Limpas, onde o papel da mídia seria fundamental para criar essa escandalização da política. É bom a gente não esquecer que a Operação Mãos Limpas na Itália teve os mesmos efeitos que a Lava Jato teve no Brasil. A Operação Mãos Limpas na Itália destruiu a economia italiana, que era a 6ª, 7ª no mundo, foi para a 15ª no mundo, destruiu a economia italiana. A Operação Mãos Limpas na Itália serviu para fortalecer a máfia italiana, ou seja, Sim. sobre a investigação de corrupção, se acendeu um novo crime. Não é isso? A Operação Mãos Limpas na Itália levou um fascista ao poder, Berlusconi levou um fascista ao poder. Então, aqui a mídia não viu isso, parece que ela não sabia o que tinha ocorrido na Itália, os abusos que tinham sido cometidos e o que tinha dado, e ela bancou isso aqui. Então, o Kennedy Alencar, me entender nesse comentário dele no UOL, hoje ele acerta, ele diz, até hoje, essa mídia não fez autocrítica. Verdade. Não fez autocrítica. É isso. É a gente lembrar que a Globo e figuras importantíssimas da Globo, eu não vou citar nome para não citar nome, mas figuras importantíssimas de comentaristas da Globo, mãe, filho, né? Escreveram livros sobre Moro, projetaram Moro, ele virou um herói. Então fica difícil para a Globo News fazer crítica, porque se ela fizer crítica, ela tem que reconhecer o pecado. Ela tem que dizer o seguinte, eu, Miriam Leitão, sou responsável pelo Moro ter se tornado o que se tornou, ter se tornado um servidor de um fascista. Eu que lutei contra a ditadura, que fui presa, fortaleci um cara que fortaleceu um fascista. Um defensor da tortura. Esse mundo é plano, mas dá volta, dá cambalhota. Precisaria fazer essa autocrítica. Não vai fazer essa autocrítica. Talvez daqui a 50 anos. Demorou 50 anos para fazer a autocrítica do golpe de 64. Talvez demore uns 50 anos para fazer a autocrítica do que representou a Lava Jato do ponto de vista de destruição da democracia brasileira e de destruição da economia brasileira. Sim. Por isso que ela tem dificuldade. É por isso que o editorial, que uma coisa ainda são os comentaristas da Globo, aqueles comentaristas parece que todos eles falam a mesma língua, até quem parecia um pouquinho melhor, de repente parece que está já padronizado, fala a mesma língua. Né? Não tem contraponto, é tudo meio igual, né? Não tem contraditório, né?